Olá, pessoal! Bom, continuando então a matéria sobre erro de tipo. A gente já viu o erro de tipo essencial e hoje nós vamos terminar o erro de tipo acidental, que são aqueles que recaem sobre elementos incidentais do crime, o erro sobre a execução do crime e que não exclui o dolo, Ele não impede que o agente entenda, compreenda o caráter ilícito daquilo que está praticando. Então, o erro de tipo acidental, ele pode ser de vários tipos. Nós temos o erro de tipo sobre o objeto, O indivíduo erra o objeto. O indivíduo tem uma falsa percepção do que sobre o que recai a conduta dele. Então, por exemplo, ele vai subtrair um relógio que ele vê no braço de alguém e ele imagina ser um Rolex. Quando ele subtrai e leva embora e tenta vender, ele verifica que aquilo era uma réplica. Ele subtrai uma joia de alguém imaginando ser um diamante, imaginando ser de ouro, e quando ele leva embora, quando ele tenta vender ou passa por uma verificação, aquilo era, na verdade, bijuteria. Então, esse erro sobre objeto, ele não tem previsão legal no Código Penal. É algo criado pela doutrina e pela jurisprudência. Esse erro, ele não influencia em nada, no dolo do indivíduo. Ele vai responder pelo crime de furto ou pelo crime de roubo, no nosso exemplo, ok? Nós temos também o erro sobre a pessoa. Esse sim tem previsão legal no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Diz lá, olha, o erro quanto à pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições e as qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, o erro sobre a pessoa, eu vou praticar um crime em relação a uma pessoa e eu interpreto mal essa pessoa e acabo praticando o crime contra outra. Exemplo, eu quero muito matar o meu tio, meu tio que é irmão gêmeo do meu pai. Para matar o meu tio, eu fico lá de tocaia, eu tô lá no ambiente meio escuro e vejo uma pessoa chegando lá na casa do meu tio, imagino que se trata dele e atiro. Quando, na verdade, eu atiro no meu pai e mato o meu pai. Isso é erro sobre a pessoa, mas isso não isenta de pena. O indivíduo vai responder por esse crime. E mais, ele responde por crime de homicídio, no nosso exemplo, como se tivesse matado a vítima que ele queria matar, ou seja, seu tio. É o que a gente chama de vítima virtual. Ele vai responder por homicídio como se tivesse matado seu tio. Ah, professora, mas ele matou o pai. Não tem aquela agravante genérica do artigo 65 do Código Penal? Não, porque o que se considera era quem ele queria matar, no caso, o seu tio e não o seu pai, ok? Nós temos também o erro na execução, chamado de aberratio ictus, que tem previsão legal no artigo 73. Aqui também o erro é de pessoa para pessoa, mas o erro aqui é na execução. Diz lá o artigo 73. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Então, é pessoa a pessoa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se o disposto no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Aqui, o indivíduo, ele interpreta bem, ele sabe contra quem ele quer praticar o crime, mas ele executa mal, diferente do outro. Ele interpreta mal, ele acha que está atingindo o seu tio, quando na verdade era o seu pai. Aqui não, ele interpreta bem, mas num erro de execução, ele acaba atingindo outra pessoa diversa da pretendida. Então, ele vai atirar contra o seu desafeto, erra o alvo na hora do tiroteio e atinge uma outra pessoa. Ele responde
pelo crime consumado, se ele conseguir matar essa outra pessoa, também levando em consideração as características da vítima virtual, aquela pessoa que ele realmente queria atingir, ok? Nós temos também o resultado diverso do pretendido, chamado aberratio criminis. Aqui é em relação à coisa e à pessoa, tá? Tem previsão legal no artigo 74 do Código Penal. Então, fora dos casos do artigo anterior, que diz respeito a erro de pessoa com pessoa, tá? Quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. E, se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal. Aqui o indivíduo, ele quer atingir coisa, mas por erro na sua execução, ele acaba atingindo pessoa. Então, o indivíduo, ele quer produzir um dano em alguma coisa. A ex-namorada ou ex-namorado muito bravo, né, com o companheiro, resolve, né, pegar lá uma pedra e jogar na vidraça, no vidro do carro. No momento em que ele vai atingir o vidro do carro para provocar o dano, ele acaba atingindo uma pessoa que estava passando, um transeunte. Nesse caso, de acordo com o artigo 74, ele responde pela lesão corporal culposa, ou se ele matou a vítima com a pedrada, pelo homicídio culposo. Então, ele responde pela figura culposa do delito que ele efetivamente praticou, ok? E aqui eu trouxe para vocês uma questão da OAB de 2016 que diz assim, olha, Wellington pretendia matar Ronaldo, camisa 10 e melhor jogador de futebol do time Bola Cheia, seu adversário no campeonato do bairro. No dia do jogo do Bola Cheia, o Wellington vê de costas um jogador com a camisa 10 do time rival, acreditando que era Ronaldo. Efetua disparos diversos de arma de fogo, mas na verdade aquele que usava a camisa 10 era Rodrigo, era outra pessoa, adolescente que substituiria Ronaldo naquele jogo. Em virtude dos disparos, o Rodrigo, a vítima, outra vítima morreu. Considerando a situação narrada, assinale a opção que indica o crime cometido por Wellington. Então, A. Homicídio consumado, considerando-se as características de Ronaldo, pois houve erro na execução, tá? Não é essa. Não houve erro na execução. Homicídio consumado, considerando-se as características de Rodrigo. Não é as características de Rodrigo, é da vítima virtual. Homicídio consumado, considerando as características de Ronaldo, pois houve erro sobre a pessoa. Essa é a alternativa correta. Tentativa de homicídio contra Ronaldo e homicídio culposo contra Rodrigo. Não. Então, a alternativa certa é a C, tá? C de cebola, ok? Iter criminis, O que é o iter criminis? É o caminho percorrido pelo crime. O crime, ele passa por diversas etapas até a sua consumação. Então, iter criminis é esse caminho percorrido pelo crime, tá? São as etapas pelas quais o agente, ele passa para conseguir a consumação da infração penal. Nós temos duas fases desse iter criminis. A primeira, uma fase interna, e a segunda, uma fase externa. Na fase interna está a primeira fase do crime, a cogitação. A cogitação é a mera ideia, ela só está na psique do agente. Eu penso, olha, eu queria matar, eu queria subtrair um banco, eu queria praticar tal crime. Isso o direito penal não pune, tá? Então pode pensar à vontade, O direito penal não pune essa cogitação. Eu ficar pensando nos prós e nos contras de praticar o crime, se eu fosse fazer como eu faria, como seria um homicídio perfeito, enfim.
Isso é a primeira fase, é a cogitação, é a mera ideia, só está dentro da psique do agente. Isso o direito penal não pune. Agora, a fase externa, ela se divide em 3 outras etapas. Primeiro, preparação. Segundo, execução. E terceiro, consumação. A fase externa, então, a preparação, o que é isso? O indivíduo, ele vai se obter as condições necessárias para a prática do crime que ele cogitou. Olha, eu resolvi praticar tal crime, o que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? Olha, eu vou comprar uma arma de fogo, eu vou comprar uma faca, ou eu vou comprar um carro para eu praticar o furto, para praticar o roubo. Ele vai se armar dos meios necessários para que ele possa praticar o delito, ok? Já a segunda fase dessa fase externa é a execução. Se inicia a prática do crime, começa a se praticar a ação nuclear. Então, a fase, em regra, de preparação não é punida pelo direito penal. A partir da execução é que o direito penal começa a punir. Existem exceções no nosso código em que fases de preparação são punidas como crime autônomo, como, por exemplo, o crime de associação criminosa prevista no artigo 288 do Código Penal, que nós chamamos de crimes de obstáculo, que são atos preparatórios que o legislador considera tão grave que ele resolve punir antes que algo pior aconteça. Então, associação ao tráfico é um exemplo em que um ato preparatório é punido como crime autônomo, mas a regra é de que não é punido, tá? Muito bem. Já na fase de execução, o indivíduo inicia a agressão ao bem jurídico. Ele começa a praticar a ação nuclear, ele começa a matar, ele começa a subtrair, ele dá início à atividade criminosa propriamente dita. Então, a partir daqui, em regra, é que o direito penal começa a punir, ok? E aí, depois, nós temos, então, a consumação, que é quando o resultado pretendido nos crimes materiais acontece, quando eu consigo matar a vítima, quando eu consigo subtrair. E aí, dentro disso, eu já fiz essa diferenciação a vocês, mas farei de novo, a diferença entre crime material, crime formal e de mera conduta. Então, crime material é aquele que o legislador descreve uma conduta e um resultado. E para sua consumação, eu preciso dessas duas coisas, a prática da conduta e a produção do resultado. Exemplo, homicídio, estupro, furto, roubo. Por sua vez, crime formal é aquele que o legislador descreve ele descreve a conduta e ele descreve um resultado, mas para a sua consumação basta a produção da conduta, tá? A prática da conduta. Exemplo, extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal. E por fim, crimes de mera conduta, que o legislador só descreve uma conduta, como, por exemplo, violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal, ok? Tudo bem. Tentativa. Professora, o que é a tentativa? Nós temos a previsão legal da tentativa no artigo 14, inciso 2º do Código Penal, que diz lá, olha, disse o crime tentado quando iniciada a execução, então começa a se punir a partir daí, na terceira fase do iter criminis, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E aí o parágrafo único fala da pena da tentativa. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, eu tenho uma causa de diminuição de pena. Para falar em tentativa, é necessário que o sujeito pelo menos inicie a prática dos atos executórios. Então, é a partir dessa terceira fase do iter criminis é que se começa a punir o crime pelo menos tentado. Muito bem, professora, qual é o critério de redução? Porque a lei diz lá, olha, reduz de 1 a 2/3. Como é que eu sei se reduz o mínimo ou se reduz mais próximo ao máximo? Qual é o critério utilizado? O critério utilizado é a menor ou maior
aproximação do resultado. Quanto mais perto o indivíduo chegar da produção do resultado, da consumação, menor a redução. Quanto mais longe ele ficar da produção do resultado, maior será essa redução. Tá? Não interfere nessa diminuição antecedente, meio, né, da prática do crime, se o indivíduo era primário, era reincidente, nada disso. O critério é esse. Quanto mais próximo, né, quanto mais próximo o indivíduo chegar da consumação, menor a redução. Quanto mais longe, maior a redução, ok? Muito bem. É inadmitida a tentativa. Existem alguns crimes que não admitem tentativa pela sua própria natureza. Então, não é possível a tentativa em crime culposo. Por quê? A gente já estudou. O que é o crime culposo? Eu não quero o resultado, mas por negligência ou imprudência ou imperícia eu acabo produzindo aquele resultado. Como é que eu vou tentar fazer algo que eu não queria? Então, não é admitido em crime culposo. No crime pré-ter-doloso, pelo mesmo motivo, porque o crime pré-ter-doloso é aquele que tem dolo na conduta inicial e culpa no resultado. Então, essa culpa no resultado impede a tentativa no crime pré-ter-doloso. Crimes unissubsistentes. Professor, o que é crime unissubsistente? Crime unissubsistente é aquele que se consuma com um único ato. Exemplo, injúria verbal é um crime unissubsistente. Ou você pratica, você xinga alguém, você diz, olha, você é um vagabundo. Acabou, o crime está consumado, né? Não tem como dividir isso, né? É diferente dos crimes plurissubsistentes, que ele é composto por vários atos. Então, se eu vou matar alguém com 10 facadas, a conduta é uma, de matar alguém, mas eu tenho vários atos que são 10 facadas. Então, dá para subdividir, né? Dá para dar 2 facadas e não conseguir matar a vítima. Então, nesse caso, é plurissubsistente, admite tentativa. Unissubsistente, não, tá? Nos crimes omissivos próprios, exemplo lá da omissão de socorro, o indivíduo se omite e pratica o crime, ou não se omite, o crime não está consumado, ok? Então também não é admitido. Por previsão expressa na Lei de Contravenções Penais, também não se admite com tentativa de contravenção penal, tá lá no artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. Professora, por que não admite? Olha só, a contravenção, como eu já disse para vocês, ela é chamada de delito anão. Ela já é tão pequenininha, né, que o legislador, por razões de política criminal, resolveu que ela não deveria ser punida, tá? E por fim, os chamados crimes de obstáculos, que são aqueles crimes em que o legislador pune o que era ato preparatório como conduta autônoma, como no caso de associação criminosa, lá do artigo 288. Então, ou as pessoas se juntam com a intenção de praticar crimes e o crime está consumado, ou não se junta e não há crime, a conduta é atípica. Resistência voluntária e arrependimento eficaz. O artigo 15 do nosso Código Penal, ele diz assim, olha, o agente que, e isso é importante, voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, responde só pelos atos até então praticados. Nós temos aqui duas figuras, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. A desistência voluntária está até aqui, né? Essa primeira parte do dispositivo, e a segunda parte, o arrependimento eficaz. Professora, qual a diferença com tentativa? Porque parece muito a tentativa, né? O indivíduo não consegue o resultado que ele queria. Ele tenta, mas não consegue, não é? Na tentativa, o indivíduo, ele tenta conseguir um resultado, ele quer o resultado, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, algo que não depende dele,
esse resultado não se consuma. Então eu tô lá desferindo facada no bucho do meu desafeto, chega a polícia e me para, né? Eu só não matei por circunstâncias alheias da minha vontade. Eu não, por mim eu continuava. Já aqui é diferente. O indivíduo voluntariamente interrompe a execução na desistência voluntária por vontade própria, ou ele vai até o final da execução e aí então ele resolve que ele não quer que aquele resultado se consume. E aí ele tenta impedir isso. Exemplo, levando a vítima para o hospital, dando socorro, fazendo de tudo para que a vítima não faleça. Então essa é a diferença com a tentativa. A tentativa, o crime só não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não depende dele. Aqui, desistência voluntária e arrependimento eficaz é voluntário. O agente faz porque ele quer, ok? Tudo bem? Natureza jurídica. Olha só, existem vários posicionamentos de qual seria a natureza jurídica desse arrependimento eficaz, dessa desistência voluntária, tá? Quando eu digo de natureza jurídica, eu estou perguntando o que é. Natureza jurídica é o que é isso, né? Qual a natureza jurídica da professora Fernanda? Ser humano, Isso é natureza jurídica, o que é? Então, qual é a natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Para a doutrina dominante, e inclusive para provas de concurso, o que prevalece é que é uma excludente da própria tipicidade. O primeiro requisito, o primeiro elemento do tipo penal. Então, o fato não seria típico, tá? Faltaria tipicidade. Essa é a posição dominante tanto na jurisprudência como em provas de concurso. Tudo bem? Então, vamos lá. Desistência voluntária. O indivíduo, por ato involuntário, ele interrompe o processo de execução. Ele podia prosseguir, mas ele não quer. Tá? Ele podia prosseguir, mas ele não quer, ele interrompe a execução. Ele tá lá com a arma de fogo totalmente carregada, ele dá um tiro e para, Ele se arrepende, Ele desiste daquilo, ele não quer mais prosseguir. Então ele responde pelos atos até então praticados. No arrependimento eficaz, depois de praticados todos os atos de execução, ele fez tudo o que ele queria, ele deu lá, atirou, deu todos os tiros da arma de fogo e tal, ele adota providências que são capazes de impedir esse resultado. Ele tenta, de alguma forma, fazer com que aquele resultado não se consume, ok? Qual é o efeito disso, professora? Qual é o efeito disso na prática? O agente, ele não responde pela forma tentada do crime inicial, no nosso exemplo, o homicídio, mas sim pelos atos até então praticados. Importante, esse arrependimento ou essa desistência voluntária, ela tem que ser eficaz. Se o indivíduo atirou tal, deu 10 facadas e aí resolve que ele se arrependeu e tenta levar para o hospital a vítima e a vítima mesmo assim morre, ele responde pelo homicídio consumado no nosso exemplo, tá? Então ele só responde pelos atos até então praticados, por lesão corporal, por exemplo, se esse arrependimento ou se essa desistência for eficaz. No nosso exemplo, se a vítima não morreu, ok? Arrependimento posterior. O arrependimento posterior, ele tem previsão legal no artigo 16 do Código Penal, tá? Que diz o seguinte: nos crimes cometidos, importante, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena é reduzida de 1 a 2/3, tá? Então é uma causa pessoal e obrigatória de diminuição de pena. É uma causa de diminuição de pena. A pena será reduzida, de 1 a 2/3. Então,
O arrependimento posterior, diferente do artigo 15, tá? Ele influencia na dosimetria da pena, na quantidade da pena e não na tipicidade do fato, ok? Professora, mas como é que funciona isso, né? O indivíduo que não usou de violência ou grave ameaça, até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, se ele restituir a coisa, então se for um furto, ele vai lá e devolve o dinheiro, devolve a coisa que ele subtraiu uma moto, vai lá, devolve, né? Se isso acontecer, ele tem uma redução de pena, tá? Mas não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa. Então, por exemplo, no crime de roubo, isso já não é aplicado, tá? Professor, o que é denúncia ou queixa? Para uma pessoa ser processada, para que eu tenha uma sentença, seja ela condenatória ou absolutória, eu tenho que ter um processo. O que dá início ao processo é a denúncia ou a queixa-crime. A denúncia, ela dá início à ação penal de natureza pública, cujo titular é o Ministério Público, enquanto a queixa-crime dá início à ação penal de natureza privada, que o titular é a vítima ou o representante legal dessa vítima do delito, ok? Então, se antes do recebimento da denúncia, olha, o promotor ofereceu a denúncia e eu digo, poxa, agora eu vou ser processado mesmo, eu vou reparar o dano, eu vou devolver a coisa, a sua pena será reduzida, ok? Qual o critério para redução dessa pena? Como é que funciona? O critério, se reduz mais quanto antes for reparado o dano e em razão da voluntariedade. Se já cometeu o crime, passou aí, sei lá, uma semana, o indivíduo já foi lá, já restituiu a coisa, o juiz percebe que isso realmente foi sincero, verdadeiro, a redução é maior. Agora, se o indivíduo, ele só repara o dano na hora que a denúncia chegou lá na mesa do juiz, ou seja, não vai ter outro jeito, então aí a redução é menor. Então, o critério é a celeridade da reparação do dano e a voluntariedade, ok? Crime impossível. O crime impossível, ele tem previsão legal no artigo 17 do Código Penal, que diz o seguinte, olha, não se pune nem a tentativa, quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Professora, mas não pune nem a tentativa? Não pune nem a tentativa. Por quê? Porque a consumação jamais aconteceria, jamais vai acontecer num crime impossível. E quais são os dois motivos, que eu tenho aqui, que caracteriza, que dá ensejo ao reconhecimento do crime impossível? Primeiro, ineficácia absoluta do meio empregado. O meio que você utiliza é absolutamente inapto para produzir o resultado que você quer. Exemplo, eu quero matar a minha sogra, pessoa querida, quero matar muito a minha sogra, muito. O meu pensamento é matar a minha sogra. Vou lá, faço um chazinho de camomila para ela, e dou para ela e digo, ela vai morrer agora tomando esse chá de camomila. Pergunto, o chá de camomila em si, ele é capaz de produzir resultado morte? Não, o crime é impossível, tá? Mas esse meio, essa ineficácia absoluta do meio, ela sempre tem que ser analisada no caso em concreto. Por exemplo, açúcar, em regra, é um meio absolutamente ineficaz para produzir morte, para produzir uma lesão corporal. Agora, se a vítima for uma pessoa que sofre de diabetes, esse meio é eficaz. Então, sempre essa eficácia do meio, ela tem que ser analisada no caso em concreto. E a ineficácia tem que ser absoluta. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ela for relativa, eu respondo sim por tentativa. Exemplo, eu tenho uma arma de fogo que ela picota, como dizem, ela falha. Às vezes ela atira, às vezes não. Eu vou lá e atiro na cabeça de alguém e a arma pipoca. Nesse momento eu respondo por tentativa de homicídio, porque
esse meio não é absolutamente ineficaz, né? Ele é relativamente ineficaz naquele momento, ok? Depois, a segunda forma, por impropriedade absoluta do objeto. O que é o objeto? O objeto material é sobre o que recai a conduta. Olha, eu quero matar alguém. Eu chego, vejo uma pessoa deitada lá, vocês já viram que eu tenho uma coisa com homicídio, né? A gente tá lá, a pessoa tá deitada, né? E eu digo, olha lá, meu desafeto dormindo, é agora que eu vou matar essa criatura. Dá uns tiros no desafeto, vai pra necrópsia. E é verificado que o indivíduo já estava morto 3 horas antes por um ataque fulminante. Pergunto, você praticou o crime de tentativa de homicídio? Não, porque o objeto era absolutamente impróprio, uma absoluta impropriedade do objeto. Não tinha mais bem jurídico para ser protegido, não tinha mais vida. A mesma coisa acontece com aquela mulher que imagina estar grávida, ela acha que está grávida, né? Ou realmente está, tô grávida, né? Mas ela não sabe que o feto já morreu, né? Que ela só tá ali com o feto já morto dentro do seu útero. E ela vai lá e toma um remédio abortivo, né? Ineficácia, impropriedade absoluta do objeto, porque não tem mais vida intrauterina para ser protegida ali, tudo bem? Então a diferença com a tentativa é que na tentativa, em tese, é possível a consumação do delito. Pode ser até remota, mas é possível. No crime impossível, ao contrário, jamais vai se conseguir, seja pelo meio, seja por impropriedade do objeto, se conseguir a consumação. Pessoal, obrigada, até a próxima.